É possível mudar? Sim. É possível superar essa situação? Sim. É possível a mudança. Hoje Deus quer trazer esperança ao seu coração. Nesse mês de maio, já chegando ao fim desse mês tão lindo, Nossa Senhora, através dela, através dessa mãe, Deus está te falando e te mostrando que é possível sair dessa situação, superar essa dificuldade, é possível mudar a sua vida, transformar a sua história. Deus hoje derrama uma unção de esperança sobre o seu coração. E essa graça Deus derrama por meio da Virgem Maria. Vamos aprender hoje, sim, claro, começando com o testemunho de um grande santo, quem hoje vai nos ajudar bastante a crescer nessa virtude da esperança, que é possível mudar, é possível vencer a si mesmo, é possível vencer o mal com o poder de Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Aonde parece não haver mais esperança, Deus traz esperança através da Virgem Maria. Ouça agora comigo esse testemunho de São Francisco de Sales. São Francisco de Sales sofreu na juventude uma violenta tentação contra a esperança. Venceu essa tentação graças à proteção da Virgem Maria, que é a esperança dos cristãos. Como estudante, com 17 anos, imagina só, com 17 anos de idade, vivia em Paris, todo entregue aos seus estudos, ao amor de Deus e aos exercícios de piedade que formavam sua delícia. Para experimentá-lo e mais uni-lo com Deus, permitiu o Senhor que o demônio persuadisse de que a sua reprovação estava pronunciada. Quer dizer, é o que nós chamamos de noite escura. Deus permitiu, para a grande santificação deste homem, que já amava muito a Deus, para que ele vivesse já o seu purgatório aqui na terra, essa purificação. E o inimigo começou a atacá-lo na tentação contra a esperança. Ele tinha certeza, começou a convencer São Francisco de Sales e deixando nele essa convicção que ele já estava condenado ao inferno. Fizesse o que fizesse, não tinha jeito. Ele já estava condenado ao inferno. Seria inútil, então, qualquer coisa que ele fizesse. A obscuridade e a aridez em que Deus o deixou, ao mesmo tempo, tornavam-no insensível aos mais suaves pensamentos sobre a bondade de Deus. Olha só, ele estava nessa noite escura e ele já não sentia mais nada do amor de Deus. E podiam falar para ele podia ler sobre o amor de Deus, mas parece que sumiu, tudo sumiu. Tanto afligiu a tentação que ao santo jovem, que lhe roubou o sono, a saúde e a alegria. Imagina, todos aqueles que o viam sentiam compaixão. Todos aqueles que o viam sentiam compaixão. Durante essa horrorosa tempestade, dominado pela tristeza e melancolia, dizia o santo: assim, pois, eu serei privado da graça de Deus que me era tão amável e tão cheia de suavidade. Ó amor, ó beleza, a qual eu consagrei todos os meus afetos, será possível que eu não goze mais das vossas consolações? Ó Virgem Mãe de Deus, a mais bela das filhas de Jerusalém, será possível que não vos vá contemplar no paraíso? Ah, Senhora minha, se não me é dado ver o vosso belo rosto, permiti ao menos que eu não vos blasfeme e amaldiçoe no inferno. Olha só, gente, passar por momentos de aridez, de não sentir a presença de Deus, isso faz parte da vida espiritual. E São João da Cruz fala da noite dos sentidos, que é não sentir a presença de Deus, né? Mas aqui foi uma noite muito mais aprofundada. Não só não sentir a Deus, mas se sentir rejeitado por Deus, como alguém condenado ao inferno. Eram tais, então, os ternos sentimentos daquele coração aflito e enamorado de Deus e da Virgem, que durou um mês inteiro, essa tentação. Mas dignou-se finalmente o Senhor libertá-lo por meio de Maria, a Consoladora do mundo. Havia-lhe
Francisco consagrado à sua virgindade. Nela colocara toda a sua confiança. Voltando uma tarde para casa, entrou numa igreja e viu suspenso num quadrinho. Leu e achou escrita a oração de Santo Agostinho. Olha só, ele estava voltando para casa e decidiu passar pela igreja. E ali, passando pela igreja, viu essa oração. Quando ele leu essa oração, dedicada à Virgem Maria, ele conseguiu superar essa prova. Prostrou-se logo perante a Mãe de Deus e recitou devotamente a oração. Renovou seu voto de virgindade, com a promessa de recitar todos os dias o rosário. E acrescentou: ó minha rainha, sede a minha advogada junto ao vosso filho, a quem eu não tenho a coragem de recorrer. Minha mãe, se devo ter a desgraça de não poder amar no outro mundo ao meu Senhor, cuja amabilidade eu reconheço, obtende-me ao menos a graça de amá-lo neste mundo. Gente, isso que é santidade. Isso que é ter um amor ardente no coração. Ele pedindo a Nossa Senhora, dizendo que não tem nem coragem de olhar para Jesus, porque se sente o pior pecador. Se sente aquele que crucifica Jesus, prega Jesus na cruz, que na verdade é a realidade dos nossos pecados. Nós pregamos Jesus na cruz. E essa luz fez ele entender isso. Ele tinha vergonha de olhar para Jesus. E amava tanto a Deus que ele dizia: ó mãe, em vez de se revoltar, se eu vou estar no inferno para sempre, pelo menos permite amar a Deus e a Senhora enquanto eu estou nessa terra. Olha, um coração apaixonado por Deus, um coração que ama de verdade. Ainda que eu me condene, eu não deixo de amar a Deus. Olha, ainda que eu vá ser castigado, eu nunca deixarei de amar o amor, como diz São Bernardo, né? Então ele diz: obtende-me ao menos a graça de amá-lo neste mundo com todas as minhas forças. E essa é a graça que eu vos rogo e de vós espero. Apenas terminou a sua oração, ficou imediatamente livre da tentação por meio da sua mãe dulcíssima, a Virgem Maria. Recuperou imediatamente a paz interior e com ela a saúde também. Continuou a viver sempre devotíssimo de Maria, cujos louvores e misericórdias não cessaram nunca de publicar por palavras e por escritos durante toda a sua vida. São Francisco de Sales, rogai por nós. Ele passou por essa prova contra a esperança. Ele já não tinha mais esperança do céu, esperança de salvação, esperança do perdão de Deus, porque o diabo convenceu que o seu pecado, os seus pecados eram muito maiores e que ele se obstinou no mal e que não teria mais solução. É muito simples a gente olhar de longe e pensar: nossa, que besteira. Claro que a misericórdia de Deus é maior que os nossos pecados. Mas quando nós estamos sob essa opressão do inimigo, mesmo que alguém tente muitas vezes nos ajudar, é muito difícil. O demônio existe e a força dele é muito grande. Não chega aos pés de Nossa Senhora, não chega aos pés dos anjos de Deus, mas é mais forte do que nós. Se Deus permite para que a gente cresça na humildade, passar por uma prova dessa, não é fácil. Pode ser que você já tenha passado por uma prova dessa, na sua esperança, achando que alguma situação não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu quero te dizer que essa prova é difícil, mas quando você acha que a tua salvação eterna não tem mais jeito, essa é a prova das provas, muito mais desesperadora. E essa São Francisco de Sales passou. E ele superou, graças à intercessão da Virgem Maria. Você também vai superar essa prova, essa situação que talvez você possa ter passado ou estar passando ainda, ou alguém da sua família passando. Já perdeu esperança, acha que não tem mais jeito, acha que não consegue mudar, não consegue superar, que nada muda, que tudo sempre continua do mesmo jeito. Mentira de Satanás. Mentira, é possível superar sim, ainda que seja um vício, um defeito de anos. Com muita humildade, paciência e perseverança, quem segura nas mãos de Jesus e Maria não é enganado, não se decepciona. Porque diz a palavra de Deus em Romanos 5,
A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Se você tem esse amor de Deus no seu coração, e eu sei que você tem, como São Francisco de Sales, ainda que o demônio te perturbe, você não vai duvidar do amor de Deus por você e que esse amor é atuante e eficaz. E hoje, com esse testemunho lindo de São Francisco, nós vamos meditar na Virgem Maria Santíssima, que é nossa esperança, página 315 do nosso livro. Motivo tem a Igreja em aplicar à Virgem Maria as palavras do Eclesiástico 24:24, com as quais lhe chama a Mãe da Santa Esperança. E como a Igreja tem motivo para chamar Nossa Senhora com esse título? Mãe da Santa Esperança, Eclesiástico 24:24. Mãe que faz nascer em nós não a esperança vã dos bens transitórios dessa vida, mas a santa esperança dos bens imensos e eternos da vida bem-aventurada. Claro, Nossa Senhora não quer te trazer esperança de coisas mundanas, mas sim da vida eterna, da salvação sua e dos seus filhos, da sua família. Mas claro, além das coisas eternas, Nossa Senhora vai te dar os meios para você conseguir essas coisas eternas. Por isso, aquilo que você necessita materialmente também, um emprego, se for para a glória de Deus, a cura da enfermidade, Nossa Senhora traz também essa esperança. Salve a esperança de minha alma, saudava Santo Efrem. Salve, ó segura salvação dos cristãos, auxílio dos pecadores, defesa dos fiéis, salvação do mundo. Aqui reflete São Boaventura. Depois de Deus, outra esperança não temos senão Maria, e por isso a invoca como a única esperança depois de Deus. Como é belo na Salve a Rainha a gente rezar, né? Vida, doçura, esperança nossa salve. Eu, pelo menos, sinto uma alegria muito grande quando eu digo isso. Esperança nossa salve. Né? É lindo, a oração da Salve Rainha tem algo de especial que realmente renova a nossa esperança na misericórdia de Deus. Então, São Boaventura diz, depois de Deus, outra esperança não temos, senão Maria. Por isso a invoca como única esperança nossa depois de Deus. Você viu que São Francisco de Sales estava se sentindo tão perverso com Jesus, porque quando o Espírito Santo nos mostra o que os nossos pecados fazem com Jesus, a cada pessoa o que fizeste ao menor desses pequeninos, a mim o fizeste, e a gente entende o que é o pecado, a gente não tem nem coragem de olhar para Jesus. Por mais que ele seja a misericórdia, misericórdia infinita, a gente fica com vergonha. O próprio Jesus diz no Evangelho, a parábola do publicano e do fariseu. O fariseu dizia, obrigado, meu Deus, porque eu pago o dízimo, porque eu faço jejum, porque eu faço isso, faço aquilo, obedeço tudo direitinho, e porque eu não sou como este pecador, este publicano. E Jesus diz que o publicano nem levantava os olhos para o altar, envergonhado dos seus pecados, nem olhava para o altar e dizia, tende piedade de mim, ó Deus, porque eu sou um grande pecador. E Jesus disse, este voltou para sua casa perdoado, porque tinha humildade e arrependimento. O publicano, que era pecador. Já o fariseu, não. Ele estava ali louvando a si mesmo e não a Deus. Então, um homem que tem a luz do Espírito Santo e olha para dentro de si e percebe os seus pecados, muitas vezes ele fica com vergonha até de erguer os olhos para Jesus. Foi o que aconteceu com São Francisco de Sales. Mas ele diz, ó mãe querida, me atendei, socorrei-me, porque eu não tenho nem coragem de falar com Jesus, de olhar para Jesus. Tal ele se sentia pecador. Por isso que São Boaventura está dizendo que depois de Jesus, porque Jesus é a esperança máxima, a esperança central, ele é e ponto final. Mas depois dele, você vai ver na oração que está no final do livro, lindíssima, né? Depois dele, no momento de desespero, que parece que eu não mereço, porque eu crucifico Jesus na cruz, eu recorro a Nossa Senhora. Ela se torna toda a minha esperança. Depois de Jesus, é ela. Então, também essa convicção de Santo Efrem.
reflete o santo sob a presente ordem da providência, com que Deus tem determinado, como diz São Bernardo, que todos que se hão de salvar hajam de consegui-lo por meio de Maria. E diz-lhe então: Senhora, não deixe de guardar-nos e proteger-nos sob o vosso manto, já que depois de Deus não temos outra esperança senão vós. O mesmo diz São Tomás de Vilanova, para quem a Virgem Maria é um único refúgio, socorro e asilo. São Bernardo parece nos dar motivo de tudo isso quando diz: considera, ó homem, o desígnio de Deus, o desígnio cuja finalidade é dispensar-nos mais profundamente a sua misericórdia. Deus quis que a sua misericórdia chegasse a nós por meio de Jesus Cristo. Claro, Jesus é o único mediador, o único que é Deus e homem, que toca lá no céu e aqui na terra, porque Ele é Deus e porque Ele é homem. Ele é o único canal pelo qual o Pai faz jorrar a sua divindade, a sua misericórdia, a sua salvação para nós. Mas Jesus quis distribuir essas graças por meio da Virgem Maria. Desígnio dele. Ele faz o que quer com as riquezas de graça do seu coração. E ele escolheu Nossa Senhora para ser o canal dessas bênçãos e graças na sua vida e na vida de todos. Ninguém encontra Jesus a não ser por Maria. Jesus veio ao mundo por meio de Maria e nós vamos a Jesus por meio dela. Deus quis que fosse assim. Por esse motivo, diz o abade de Celes, todos os bens, todas as graças, todos os auxílios que jamais receberam ou até o fim do mundo receberão os seres humanos, têm vindo, hão de vir, por intermédio de Maria. E Deus está te trazendo esperança. É possível sim, com a intercessão dela você vai superar essa situação difícil. Ela é sua intercessora, ela está do seu lado. Por mais que você seja indigno, por mais que pareça não ter solução porque você não merece, ela vai te ajudar a sair desses pecados, ou tirar essa pessoa que você ama dos pecados, porque o pecado é o grande bloqueio para essa mudança acontecer. O pecado é o grande bloqueio porque parece que não tem solução. A raiz do problema é o pecado. E ela tem a graça, que é o contrário do pecado. Ela é a medianeira das graças. É possível sim, com Jesus e Maria, superar. Portanto, muito justa a exclamação do piedoso Blósio: ó Maria, sois tão amável e agradecida para com quem vos ama, quem será tão louco? Ó Maria, sois tão amável e agradecida para com os que vos amam, quem será tão louco ou infeliz que não vos ame? Meu Deus, que loucura mesmo rejeitar essa mãe. Nas dúvidas e confusões, ilustrais o entendimento daqueles que recorrem a vós nas aflições, aqueles que estão confusos, né? Consolais nos perigos aqueles que em vós confiam. Acudis a quem por vós chama. Vós, depois do vosso Filho, sois a segura salvação dos vossos fiéis servos. Salve, pois, ó esperança dos desesperados. Se você crê que tem solução, que Jesus e Maria são o teu socorro, escreve no comentário aqui, como uma frase que vai guiar o seu dia de hoje. Salve, ó esperança dos desesperados. Salve, ó Maria. Salve, ó esperança dos desesperados. Escreve isso. Eu te saúdo, ó mãe querida. Tu és a esperança quando eu estou desesperado. Tu és a minha esperança se o meu filho está sem esperança. Tu és a esperança se alguém que eu amo e rezo por essa pessoa está sem esperança. Salve, ó esperança dos desesperados. Ó refúgio dos abandonados. Sois onipotente, ó Maria, visto que o vosso Filho quis vos honrar, fazendo tudo o que a Senhora pede. Nossa Senhora não é onipotente, mas é onipotente por graça, dizem os santos. O que significa isso? Quando chama ela de onipotente, que ela não pode tudo, mas tudo o que ela pede, aquele que pode tudo atende. Então ela pode tudo por tabela. Por isso Santo Antonino, não canso de repetir essa frase, diz essa frase tão poderosa: tudo que se atribui a Jesus por natureza, ele é Deus, se atribui a Nossa Senhora por graça.
Ele é a sabedoria, ela é a sede da sabedoria, é a mãe da sabedoria. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ela é a mãe do Deus Todo-Poderoso que quis ter ela por mãe. Tudo aquilo que ele é, ela é por graça. Então tudo ela consegue do seu filho. E para você, ela vai conseguir o que você precisa se você for um filho dedicado. Se você entregar sua vida a ela, ela poderá exercer seu papel de mãe na sua vida, na sua história. Maria é a esperança de todos, já que ela consegue tudo do seu filho. E como nós dizíamos em outra formação, Jesus é advogado, mas Jesus também é nosso juiz. Já a Virgem Maria, ela não é juíza, ela é somente advogada, e além de advogada, ela é a mãe do juiz. Olha que graça, não é? São Germano, reconhecendo em Maria a fonte de todo o nosso bem e a libertação de todos os males, assim a invoca. São Germano diz: ó Senhora minha, sois minha única consolação dada por Deus. Vós, o guia da minha peregrinação, vós, a fortaleza das minhas débeis forças, vós, a riqueza das minhas misérias, a liberdade das minhas cadeias, a esperança da minha salvação. Ela é a esperança de tudo, filho. Ela é a esperança, olha, para quem está fraco, ela traz a fortaleza. Para quem está pobre, ela traz a riqueza. Riqueza aqui não no sentido de apego de bens materiais, mas de graças, de bênçãos, em todos os sentidos. Para quem está preso nos vícios, em algum tipo de prisão, ela traz a liberdade. Para quem está desesperado, achando que não vai se salvar, ela traz a esperança da salvação. Ouvi minhas orações e tende compaixão dos meus suspiros, ó minha rainha, que sois o meu refúgio, minha vida, meu auxílio, minha esperança, minha fortaleza. Como é bonito quando uma alma se apaixona pela Virgem Maria. Como é bonito quando essa alma, por causa desse amor a ela, quer dar tudo para Jesus. É isso que a devoção verdadeira a Nossa Senhora faz dentro de você. Faz você querer tornar efetiva e não só afetiva a sua devoção a ela. Como que eu vou agradar a Virgem Maria? Fazei tudo o que ele vos disser. Quando nós amamos Nossa Senhora, a nossa vida começa a amar os mandamentos de Deus. Ela sai de uma coisa só afetuosa, de uma coisa sentimental, para não virar uma devoção sentimentalista, se torna, além de afetiva, efetiva. Nossa Senhora mesmo te empurra, te impulsiona. Quando você se deixa enamorar por ela, apaixonar por essa mãe, ela te faz apaixonar mais ainda por Jesus. Esse é o caminho. Esse é o verdadeiro caminho de devoção a Nossa Senhora. Tem, portanto, razão Santo Antonino ao aplicar à Virgem Maria as palavras do Livro da Sabedoria, capítulo 7, versículo 11. Juntamente com ela me vieram todos os bens. Eu amo esse versículo. Eu amo. Juntamente com ela me vieram todos os bens. Já que Maria é a mãe e a dispensadora de todos os bens, diz ele. Bem se pode afirmar que todos os homens, especialmente os que vivem no mundo, como devotos dessa soberana Senhora, juntamente com a devoção de Maria, adquiriram todos os bens. Por isso, sem mais restrições, dizia o abade de Celes, quem ama Maria encontra todo o bem. Você encontrou a mina de ouro, encontrou todo o tesouro, porque ela é a arca da nova aliança. É dentro dela que está o tesouro de Deus que se chama Jesus Cristo. Encontrando a devoção verdadeira à Virgem Maria, você é rico, riquíssimo. Ainda que você não tenha dinheiro e bens materiais, você é a pessoa mais rica do mundo. Se você encontrou de verdade a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. E aqui eu já faço um apontamento para o mês de novembro. Sempre nosso exército de São Miguel, que é devoto da Virgem Maria, todos nós somos devotos, mas em novembro a gente faz uma preparação para consagrar-se com a mais perfeita devoção que existe. Um grande santo que veio depois de Santo Afonso Maria de Ligório ensina uma devoção que Santo Afonso já ensinava, mas ele teve a missão de aprofundar mais, que é São Luís Maria, Grignon de Montfort. Ele ensina qual é a devoção mais perfeita a Jesus por meio da Virgem Maria. E você que ainda não fez, vamos fazer juntos em novembro. E você que já fez, claro, todo ano nós renovamos juntos essa entrega completa a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Porque quem encontrou ela, encontrou todas as graças.
Quem ama Maria acha todo o bem, acha todas as graças, todas as virtudes, porque ela, por sua intercessão, lhe alcança tudo o que é necessário para enriquecê-lo com todas as riquezas da graça de Deus. Isso é lindo demais. Quem encontrou Maria encontrou um tesouro. Ela própria nos faz cientes de ter consigo todas as riquezas de Deus, isso é, as divinas misericórdias, para dispensá-las a quem a ama. Provérbios 8, 18 e 21. Comigo estão as riquezas, magnífica opulência, para enriquecer os que me amam. Claro, a riqueza no sentido pleno da palavra. Não se prenda aqui em riquezas materiais, que ela não deixa faltar o necessário, sim. Ela vai cuidar da sua empresa, da sua casa, da sua família, mas aqui está falando de riquezas verdadeiras, como diz Jesus no Evangelho, que a ferrugem não destrói, que a traça não destrói, mas que duram já aqui e para sempre. Quem encontra Maria, encontra esse tesouro. Assim diz Conrado de Saxônia, que não retiremos os olhos das mãos de Maria, a fim de que por seus intermédios recebermos bens que almejamos. Nossa Senhora das Graças, das mãos dela faz jorrar as graças para você. Quantos soberbos com a devoção a Maria encontraram a humildade. Quantos coléricos encontraram a mansidão. Quantos cegos, fisicamente ou espiritualmente, encontraram a luz. Quantos desesperados encontraram a confiança. Quantos transviados encontraram a salvação. Aqui você está vendo que todo tipo de cura que você precisa curar, libertar o seu coração da soberba, ela te traz a humildade. Da ira, ela te traz a mansidão. São Francisco de Sales, um dos motivos dele ter essa prova é porque ele era muito piedoso, rezava muito, mas ele tinha um temperamento muito difícil. Ele era colérico em extremo. Ele se aborrecia muito facilmente. Então era difícil. Era uma humilhação grande para ele. Não queria ser assim. Ele não queria. E isso fez ele desesperar da salvação. E por isso, Nossa Senhora veio socorrê-lo. Ela é a mansidão dos coléricos, a humildade dos orgulhosos. Ela traz a cura para os que estão na cegueira. Ela traz a esperança, a confiança para os desesperados. A salvação para aqueles que estão desviados. Isso mesmo profetizou ela quando proferiu na casa de Isabel o seu cântico. Eis que de agora em diante todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, quer dizer, feliz, bendita. Todas as gerações dirão que eu sou feliz. Por quê? Porque quando você invoca a Virgem Maria, você também participa dessa felicidade que está nela, que é o Espírito Santo. Sim, ó Maria, todas as gerações os chamarão de bem-aventurada, comenta São Bernardo, porque a todas tendes dado vida e glória, pois em vós acham perdão os pecadores e perseverança os justos. Ouve só que comentário interessante agora. O piedoso Lanspérgio imagina o Senhor falando assim ao mundo inteiro. Olha só que profundo isso aqui. Imagina Jesus colocando num microfone, falando na internet, falando para todo mundo, me ouçam filhos, eu vou falar algo muito importante. É a meditação deste homem santo. Homens, pobres filhos de Adão, que viveis no meio de tantos inimigos, de tantas misérias, procurai honrar com especial afeto a minha e a vossa mãe, pois eu dei Maria ao mundo para vosso exemplo, para que dela aprendais a viver como é devido. Dei-a como vosso refúgio, para que ela recorra em vossas aflições. Esta minha filha, a qual eu fiz tal, que ninguém pudesse temer. Quem é que tem medo da Virgem Maria? Eu que sou juiz, sou bom e misericordioso, mas eu fiz a Virgem Maria de tal modo terna e boa, que ninguém tivesse medo de se aproximar de uma mãe tão doce, não é? Nem ter repugnância de recorrer a ela. Exatamente por isso a formei tão benigna e compassiva, que nem sabe desprezar os que a invocam. Ela não sabe desprezar, por pior que seja o pecador, ela não sabe desprezar
quem a invoca, nem negar os seus favores a quem a suplica. A todos abre o seu manto de misericórdia e não despede alma nenhuma desconsolada. Que bonita essa meditação. Jesus gritando a todos: meus filhos, eu dei de presente a minha mãe no alto da cruz. Eu estabeleci, segundo João Paulo II, ele explica isso, eu estabeleci um vínculo entre ela e vocês. Quando eu disse, esta é a tua mãe, este é o teu filho, o que Deus uniu, ninguém separa. Jesus disse essa palavra. A palavra de Deus, que criou o universo, disse que ela é tua mãe e que você é filho dela. Você é o discípulo amado de Jesus. Então, quem poderá separar? Em Romanos 8 diz, quem nos poderá separar do amor de Deus? E agora nós meditamos, quem poderá separar da mãe se Jesus uniu? Somente se uma pessoa escolher ir para o inferno, não quiser lutar pela sua salvação, não quiser lutar contra o pecado. Mas se alguém quer ajuda, nunca, pior pecador que seja, será rejeitado. Então, existe uma meditação que eu quero fazer com você sobre essa fala que esse santo atribui a Jesus. Atendam, meus filhos, aproveitem essa Virgem Maria, essa mãe que é minha, eu criei para mim, para depois dar a vocês. Aproveitem. É uma meditação que está na página 286. Gente, essa meditação veio muito a calhar, 286, porque exatamente tem a ver com São Francisco de Sales. São Francisco de Sales que enfrentou essa tentação contra a esperança. Ele venceu de tal modo que no túmulo dele, uma pessoa não estava conseguindo libertar um possesso do demônio. Então levou lá para onde estavam as relíquias, o corpo de São Francisco de Sales. E o demônio não aguentou. E o demônio confessou algo que é impressionante. Olha só, página 286. Conta-se na história do processo de beatificação de São Francisco de Sales que em Chablais, um moço possesso, havia mais de 5 anos, foi levado ao sepulcro desse grande santo. Ali, submetido a um grande interrogatório, o demônio furioso uivava, desesperado, e não deixava sua pobre vítima. Então a venerável madre de Chalgui exclamou com a sua proverbial e edificante piedade: ó Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Maria, Mãe de Jesus, nos ajude. Ouvindo o nome de Maria, o espírito infernal uivou, gritou horrorosamente, dizendo: Maria, Maria, eu não tenho Maria. Não digais esse nome, que me espanta e estremece. Se eu tivesse Maria, uma Maria como tendes, não seria o que sou, mas eu não tenho Maria. Os assistentes ficaram impressionados e choravam, e o demônio ainda exclamou: se eu tivesse um desses momentos tão numerosos que vocês perdem, e Maria já não seria demônio. Olha só, se eu tivesse a oportunidade de invocar a intercessão da Virgem Maria. Claro, ele escolheu o inferno por livre escolha e de maneira absoluta, mas agora com inveja de que nós vamos ter uma felicidade, recompensa no céu. Não é que o demônio ame a Deus, não é que ele seja arrependido. Entende bem? A teologia nos ensina, a doutrina católica nos ensina que os demônios foram livremente para o inferno. E não foi uma deficiência da misericórdia de Deus, mas um efeito da liberdade que Deus deu. Então, eles se obstinaram para sempre. Não tem outra solução, porque eles quiseram mal. Não é que ele esteja arrependido de ter feito mal. Ele está arrependido de estar sofrendo. Entenda isso. A teologia católica, Deus não falha na sua bondade e misericórdia. Mas ele está com inveja daqueles que estão no céu, ou daqueles que podem ir para o céu, que somos nós, e dele, que agora vai sofrer para sempre, porque escolheu a perversidade, a maldade, o egoísmo, o orgulho. Então não é arrependimento aqui. Mas ele está dizendo que se os seres humanos entendessem que qualquer um que pedir a esse nome, a intercessão, por mais afundado no pecado, por mais aprisionado nos vícios, por mais sem esperança. Imagine uma pessoa como esses grandes ditadores que mataram milhões, que merecem um castigo assim imenso no purgatório, que merece um inferno, na verdade, para sempre.
esses piores, se recorrerem à Virgem Maria, têm esperança de salvação. Tem esperança. Vencer os demônios que estão aprisionando em milhares de vícios, vão embora. E tem esperança de salvação. Então, isso que o demônio está dizendo, se eu tivesse uma Maria, como quem diz, se vocês soubessem aproveitar o tempo que vocês têm, eu 1000 vezes feliz, embora nesse exílio tão perigoso da vida, nas trevas de 1000 sofrimentos, eu tenho Maria. Eu tenho tempo para me salvar. Eu não sou feliz? Não haverá dor, nem desgraça, nem amargura neste mundo que me façam desgraçado, se eu me conservo fiel, devoto, fervoroso da Mãe de Deus. Eu tenho Maria, que consolação, que felicidade, eu tenho Maria. O demônio dizendo, eu não tenho Maria, eu não tenho mais solução, eu não tenho mais salvação. Como quem dizendo, todos vocês que estão ainda nessa terra, por que não aproveitam? Que burrice, me desculpe a palavra, não invocar um nome que Jesus deu para nos aproximar dele. Um nome de mãe, Maria. Ela é o auxílio dos pecadores. Louvada seja, pois, e bendita a imensa bondade do nosso Deus, que concedeu a essa excelsa mãe e advogada, terna e tão amorosa. Como são ternos os sentimentos de confiança de São Bernardo, que, abrasado de amor para com nosso Redentor e a nossa amantíssima advogada Virgem Maria. Ouve aqui a oração, ouve essa meditação, que forte, né? Não, aqui não é oração ainda não, é só uma meditação. Ainda que o Senhor me tenha reprovado, quanto quiser, exclama São Bernardo, São Boaventura, perdão. Ouve mais uma vez, ainda que o Senhor me tenha reprovado, quanto quiser, eu sei que Ele não pode negar-se a quem ama e a quem de todo o coração o busca. E eu o abraçarei com meu amor, e sem me abençoar, não o deixarei. Sem me levar consigo, ele não poderá ausentar-se. Quer dizer, ele não vai rejeitar alguém que o busca de todo o coração, ainda que eu seja pecador. Se mais não puder, ao menos esconder-me-ei dentro de suas chagas, onde ficarei para que não possa me encontrar fora de si. Quer dizer, ele diz, você não merece, filho. Então eu, pelo menos, vou me esconder nas chagas dele. Porque foi por mim que ele sofreu aquelas chagas, para que eu não fique longe dele. Finalmente, se o meu Redentor, por causa das minhas muitas culpas, me lançar fora dos seus pés, eu estou aos pés dele, adorando, e dizer, você é um hipócrita, é um falso, é um pecador, você não merece, e me afastar dos seus pés, então eu me prostrarei aos pés de Maria, sua mãe, e deles não me afastarei, enquanto ela não me alcançar o perdão. Por ser mãe da misericórdia, nem recusa, nem jamais recusou compadecer-se de nossas misérias e socorrer os infelizes que imploram o auxílio. E assim, se não por obrigação, ao menos por compaixão, não deixará de induzir o filho a perdoar-me. É impossível que o pior hipócrita, cínico, pecador, sujo, o pior crucificador de Jesus, porque é isso que nossos pecados fazem, que nos tornam indignos de Deus. Diga para os pecadores, diga para você mesmo, ainda que você não mereça, ainda que você seja aquele fariseu que Jesus grita lá em Mateus capítulo 23, seus fariseus hipócritas, vocês fecham os céus para os outros e fecham para vocês mesmos. Hipócritas, vocês gostam de aparecer, vocês são isso, isso e aquilo. É forte. E quando na missa lê essas palavras, não pense nos outros não, pense em você. Porque isso lava a nossa alma. Todos nós temos um pouquinho ou um pocão de hipocrisia, de pecados que são de orgulho, né? Ainda que nós sejamos esses fariseus que Jesus rejeitou, nós vamos para os pés de Nossa Senhora, pedir ajuda, pedir o perdão do seu filho e Jesus vai nos acolher. Ainda que Jesus diga um não, quando uma pessoa é humilde, ele não consegue recusar. Aquela cananeia tinha sua filha possuída pelo demônio e ela era pagã. Jesus não tinha missão de ir para os pagãos, mas para cumprir as profecias ali, no povo de Israel. Depois os apóstolos seriam enviados para todos os pagãos. Mas veio uma pagã gritar para Jesus o socorro.
E quando ela grita, insiste, insiste, enfim, Jesus responde: filha, eu não posso dar para você o pão que são dos filhos de Israel. Não posso dar aos pagãos, que são chamados de cachorrinhos. Não posso dar a eles o que é para dar aos filhos. E a mulher recebeu um não de Jesus. Jesus disse não para ela. Ela disse: é verdade, Senhor. É verdade, eu sou pagã, eu sou um cachorrinho, eu vivo numa vida indigna de merecer a vossa atenção e de que o Senhor cure a minha filha. É verdade. Esse pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que os filhos rejeitam. Jesus disse: mulher, por causa dessa tua palavra, pode ir, a tua filha já está curada. Jesus disse um não. Jesus disse um não a essa mulher. Mas a humildade transformou o não em sim. Como nas bodas de Caná, não é a minha hora. Jesus disse à Virgem Maria, mas a humildade transforma o não em sim. Então essa oração de São Boaventura está dizendo: eu sei que Deus me ama, mas se os meus pecados me tornarem indigno, eu vou me esconder nas chagas de Jesus. Mas se mesmo assim meus pecados, minha hipocrisia for tão grande, eu vou ficar aos seus pés, e se ele rejeitar dos seus pés, eu vou clamar a mãe dele, a mãe do juiz. E ali, sinal de humildade é a devoção à Virgem Maria. Sinal de se reconhecer imerecedor do perdão de Deus é a devoção da Virgem Maria. Ali, aos pés de Maria, ela vai pedir a Jesus por mim. E é impossível que ele não transforme aquele não num sim. Sim, eu te perdoo. Sim, eu te acolho. Sim, eu te dou uma nova chance. Sim, eu te levanto do chão e te faço de novo o meu filho pródigo nos meus braços, anel novo, vestes novas, sandálias novas e uma festa, um banquete para esperar aquele que não merecia, mas que pela intercessão da Virgem Maria se arrependeu e merece o meu perdão. É isso que Deus quer dar para cada um de nós. Essa meditação nossa de hoje nos traz uma força de esperança muito grande. Eclesiástico 24, 24. Anota, se você quiser, leia Eclesiástico inteirinho, capítulo 24. O capítulo inteiro, 24, você vai ver que a igreja atribui esse capítulo. Seu dever de casa hoje é esse. Eclesiástico 24 é a mãe da Santa Esperança. É linda essa meditação falando da sabedoria, que é a palavra, é o verbo, é Jesus. Mas tudo que se atribui a Jesus por natureza, se atribui a Maria por graça. Você vai ver que linda essa passagem de Eclesiástico 24, também Provérbios capítulo 8, outras passagens também que no decorrer dos dias a gente pode ir meditando, né? Mas hoje Eclesiástico 24, e também reze a Salve Rainha, dizendo: a esperança nossa salve. Se encha de esperança hoje, que aquilo que parecia não mudar, Deus vai te dar a graça da esperança. É possível mudar com a intercessão da Virgem Maria. Coloca aqui no comentário: é possível mudar com a intercessão da Virgem Maria. É possível mudar? Sim. E que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o seu manto sagrado, que hoje seja um dia cheio de esperança por meio da Virgem Maria. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de compartilhar para que Maria Santíssima possa levar todos os seus filhos a amar Jesus como centro das suas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entre no meu imaculado coração. É o convite que a Virgem Maria faz para você, para cada um de nós. Ela nos convida insistentemente hoje. Ela não somente faz esse convite para o seu coração, como ela vai realizar isso. Hoje ela vai te introduzir de uma maneira profunda dentro do seu imaculado coração. Você acredita nisso? Fica até o fim desse vídeo. Ao final dessa formação você vai entender porque isso que eu estou falando é real. Hoje você vai entrar na profundidade do Imaculado Coração de Maria. E eu quero contar para você um testemunho de alguém que não queria entrar nesse coração, que não acolheu esse amor de mãe e também rejeitou o amor de pai, de Deus, mas por meio do amor entrou
dentro do Imaculado Coração de Maria. Esse testemunho está na página 296 do nosso livro e foi em Lourdes, com Santa Bernadette. No início das aparições, existia alguém que não acreditava de jeito nenhum. E como foi que esse homem abriu o coração para poder acreditar e para poder entrar no coração dessa Mãe do Céu? Na época que aconteciam as aparições de Lourdes, conta o conde Brossard, eu me encontrava em Cateretz, não sei a pronúncia. Nenhuma crença tinha nessas aparições, nem acreditava na existência de Deus. Era um devasso e um ateu declarado. Lendo no jornal a notícia de que Bernadette tivera mais uma aparição em 16 de junho, na qual a Virgem lhe sorria, tomei a resolução de ir a Lourdes para convencer a menina de que ela era uma mentirosa. Fui à casa do Soubirous, onde encontrei Bernadette sentada à porta, remendando as meias. Ela me parecia bastante comum, uma menina normal, mas nos traços do semblante sofredor espelhava-se uma grande doçura. A pedido meu, ela fez o histórico das aparições, com uma simplicidade e firmeza que me comoviam. Então disse-lhe eu, como é que sorria a bela senhora? A pastorinha olhou-me espantada e, após um momento de silêncio, respondeu, ah, Senhor, só alguém que viesse do céu poderia imitar aquele sorriso. Não me fará o favor de experimentá-lo para mim, quer dizer, de mostrar-me como foi esse sorriso? Eu sou um incrédulo, não acredito nas suas visões. Nublou-se o semblante da menina, tomando uma expressão de severidade. Então, pensa o Senhor que eu sou uma mentirosa? Santa Bernadette perguntou para ele. Na hora que ele disse, ora, você não vai sorrir para mim? Eu sou um incrédulo, um pecador, eu nem acredito nas suas aparições. Nesse momento ela entristeceu, fechou um pouco o rosto e disse, então o senhor acredita que eu sou mentirosa? Eu me senti desarmado nesse momento. Não, Bernadette não poderia ser uma mentirosa. E experimentei o desejo de lhe pedir perdão de joelhos. Olha só, o gesto tão humilde, tão doce dela, de se sentir ofendida nesse momento, de se sentir chamada de mentirosa, mas a forma amorosa que Santa Bernadette se comportou deixou esse homem desarmado, ele ficou sem jeito. Ele que era ateu, ele que vivia no pecado, ele que veio para humilhar essa menina, acreditando que era uma mentirosa, ele viu que não podia ser mentirosa aquela menina. A postura dela, a forma dela se dirigir a ele, mesmo ele sendo grosseiro assim, com amor, com doçura, não podia ser mentirosa. Eu senti vontade de pedir perdão de joelhos. Visto que és um pecador, retornou a menina, vou imitar para o Senhor o sorriso da Santíssima Virgem. Santa Bernadette tinha um desejo tão grande que Nossa Senhora colocou no coração dela, de atrair os pecadores para Deus, que nesse momento ela poderia se revoltar. Não! Quando ele disse que não acreditava nela, em outras palavras, você é uma mentirosa, ela, em vez de se ofender e se revoltar, ela diz o contrário. Já que o Senhor está longe de Deus, longe da fé, está vivendo uma vida no pecado, por causa disso, eu vou imitar para o Senhor o sorriso da Santíssima Virgem. Na sua humildade, na sua modéstia, ela não faria isso. Ela não se acharia digna de imitar aquilo que ela viu. Como ela falou antes, só alguém do céu poderia manifestar o sorriso da Virgem Maria. Mas, já que o Senhor está longe de Deus, eu vou fazer isso, pelo seu bem. Levantou-se com muita dignidade, juntou as suas mãos e o seu rosto se iluminou com um sorriso tão angelicamente belo que não pude me conter. Eu caí de joelhos, convencido de que estava vendo no semblante da vidente o doce sorriso da própria Virgem Maria. Olha que experiência forte e tremenda
de ver o sorriso de Maria através do sorriso de Santa Bernadette. Desde então, no mais profundo de minha alma, conservo aquele sorriso indefinível do céu. Muitas lágrimas já tem ele enxugado. Perdi a minha esposa, perdi as 2 filhas, que eram meu encanto. Sinto, porém, que não estou sozinho nesse mundo, pois me acompanha sempre o sorriso da Santíssima Virgem Maria, que me anima à vida. Ó minha Mãe do céu, sob o doce sorriso da vossa bondade, do vosso carinho materno, tudo é possível suportar nesse mundo. Santa Bernadette sofria ao pensar no céu. Tinha uma saudade imensa de Nossa Senhora. Já ouviram murmurar na hora da agonia: ó céu, trabalhemos para o céu, soframos pelo céu, o resto nada vale. E acrescentava: ó, Nossa Senhora é tão bela que depois que se viu uma vez, custa suportar essa vida até que de novo a veja no céu. Sim, a Virgem Santíssima, ideal de beleza e de amor, beleza imaterial e sublime, é o paraíso, no paraíso. Vale sofrer um pouco neste mundo para poder contemplá-la no céu, se soubéssemos. Olha que experiência linda. Santa Bernadette, por causa do amor, por amor aos pecadores, ela saiu de si, saiu do seu escondimento e se expôs para conseguir manifestar o amor de Nossa Senhora para esse homem que estava revoltado com Deus há muitos anos. Ele foi para desmascarar e ele foi desmascarado. Sabe por quê? São Paulo diz na palavra: o homem espiritual não é julgado por ninguém, julga todas as coisas. O amor pode tudo. O amor transforma tudo. E hoje eu quero falar para você desse aspecto da vida de Nossa Senhora, que é o seu amor ardente a Deus. O seu amor ardente a Deus a levava a um amor ardente ao próximo. Nossa Senhora quer te introduzir nessa fornalha de amor que é o coração dela. E você vai experimentar como é esse coração. É um coração profundamente ardendo de amor. O nosso livro, na página 291, cita Santo Alberto Magno, que diz assim: olha, existe uma relação entre a pureza e o amor. Quanto é grande a pureza, também é grande o amor. Pois quanto mais um coração é puro, quer dizer, vazio de si mesmo, esvaziado das sujeiras, né? Quanto mais esse coração é puro e vazio de si mesmo, tanto mais é cheio da caridade para com Deus. Primeira lição do nosso livro. Anota isso no seu diário espiritual e no seu coração. Existe uma relação entre a pureza e o amor. Um coração que é sujo, preso por muitos apegos, um coração que é manchado pela impureza, não somente pelo pecado contra a castidade, que é o pecado de impureza, mas também não só a impureza da carne, quer dizer, os pecados da carne, mas a impureza do coração. Quando o coração se apega às criaturas e coloca na frente de Deus, esse coração não consegue amar em totalidade. Quando o coração, São João da Cruz vai explicar que um passarinho ele não consegue voar se ele estiver preso, mas não faz diferença que para impedi-lo de voar se ele está preso por uma corrente na sua patinha ou se ele está preso por um pequeno fio de nylon, por um fio de cabelo, talvez até uma teia de aranha que não se rompe, está impedindo o pássaro de voar. Seja você preso pelo vício das drogas, pelo vício da pornografia, por vícios de adultério, seja você estando preso por vícios, por apegos que você não consegue largar, apegos que você acha insignificantes, mas que você não deixa de jeito nenhum. Então, se você estiver com o coração manchado por apegos, estiver preso, você não consegue voar para o amor, não consegue amar em plenitude. Então, somente um coração puro consegue amar. Por exemplo, você já parou para pensar que esse rancor que ainda existe no seu coração está travando a sua vida em várias áreas? A vida emocional, a vida dos seus relacionamentos, de amizade e todos os outros, na sua família,
a vida financeira também. Várias áreas da nossa vida são travadas quando a gente não perdoa. O coração não está puro. Nós não avançamos, não conseguimos fazer bem o nosso trabalho, não conseguimos realizar os sonhos que Deus tem para a nossa vida, que são lindos. Quando nós estamos presos a algo, nosso coração está impuro e nós não amamos em totalidade. Então, Maria Santíssima, sendo sumamente humilde e vazia de si mesma, foi aquela que Deus mais pôde preencher. Imagina, se esse copo tivesse outras coisas, pedras, outras impurezas, eu não poderia encher de água. Mas somente um copo vazio eu posso encher com água ou com outras coisas, né? Somente estando vazio. Na nossa comunhão, os santos dizem que bastaria uma comunhão do corpo e o sangue de Deus para nós ficarmos cheios de santidade. Por que ainda não somos? Porque nós ainda somos cheios de nós mesmos. O copo aqui ainda não está vazio. É um processo, é um caminho. Quanto mais vamos desapegando de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, dos nossos vícios, mais Deus pode nos encher. E Nossa Senhora foi essa criatura totalmente vazia de si mesma e totalmente disponível a Deus. Por isso, ela foi aquela que Deus mais encheu com seu amor sobrenatural e divino. E esse amor ultrapassou todos os anjos e todos os homens, como disse São Bernardino de Sena. São Francisco de Sales a chama a rainha do amor. Você viu que eu comecei falando sobre entrar dentro do coração de Maria? Porque você vai ver agora nessa formação de hoje que esse coração, depois do de Jesus, foi o coração mais ardente de amor. Um coração que pegava fogo de amor de Deus. Deus deu o Senhor aos homens o preceito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De tal modo o amor divino feriu a alma de Maria. Esse mandamento do amor, observa São Bernardo, que não lhe deixou parte alguma que não fosse uma só ferida de amor. Ela foi atingida por esse desejo. Ela entendeu que Deus é amor. E ela se apaixonou pelo amor. Existe uma santa chamada Santa Teresa Margarida, do Sagrado Coração de Jesus, uma grande santa, pouco conhecida, uma santa carmelita. E essa santa, na sua experiência de oração, ela lendo a palavra de Deus, quando ela ouviu a palavra Deus é amor, ela já tinha lido várias vezes, mas ela teve uma compreensão mística dessa palavra, Deus é amor. Ela entendeu, nós falamos isso com frequência, mas será que nós já entendemos o que isso significa de verdade? Santa Teresa Margarida do Sagrado Coração teve essa experiência de que Deus é amor. E ela ficou repetindo isso o dia inteiro. A sua vida foi transformada, ela já era religiosa, já era carmelita, já amava Jesus, mas depois que Deus deu a iluminação dela, da compreensão dessa palavra, Deus é amor, a sua alma ficou ferida. Uma ferida só de amor, e ela queria se entregar, imitar Jesus na entrega pela salvação dos homens. Ela amava suas irmãs doentes como se fosse o próprio Jesus. Ela queria dar a sua própria vida por cada irmã, mesmo as mais cansadas, mais difíceis, mais idosas, que davam um pouco mais trabalho de cuidar. Ela se tornou enfermeira e o seu coração amava os pecadores para querer levá-los a Deus, amava como Santa Bernadette amou. Imagina, um pecador ofendeu a ela, qual foi a vingança dela? Amar esse pecador. Assim também a Virgem Maria. Os santos foram inflamados de amor, mas a Virgem Maria desde o início compreendeu que Deus é amor e por isso ela ficou inflamada de um amor a Deus tão grande que não é possível comparar a nenhum outro santo. Então, tanto o abrasou o amor de Deus que nada de terreno lhe prendia as inclinações. A Virgem Maria ardia completa e totalmente no amor divino e dele estava inebriado. Nossa Senhora só pensava no amor de Deus. Nossa Senhora só vivia para Deus. Era alguém apaixonada por Deus. Deus é amor. 1 João 4,16. E a terra veio para atear em todos os corações a chama do seu amor. Mas, como o de Maria,
não inflamou nenhum outro. Puro completamente de afetos terrenos, estava ele preparadíssimo a arder nesse bem-aventurado fogo. Quer dizer, Nossa Senhora amava aqui todas as pessoas por causa de Deus. Uma vez uma pessoa me contou que gostava de ajudar os mendigos, mas uma vez veio um mendigo na sua porta e pediu um prato de comida e preparou com todo carinho e amor. Preparou e quando entregou, era uma comida que o mendigo não gostava, ele tacou o prato no chão. E por causa disso essa pessoa disse, eu nunca mais dei comida para o mendigo. E você já ouviu falar pessoas que dizem que nunca mais cumprimentam outras pessoas porque aquela pessoa foi fria? Se não for por Jesus, você vai cansar de amar. Se não for por Jesus, você vai desistir da sua família. Se não for por Jesus, você desiste dos filhos, do esposo, da esposa, dos familiares que são difíceis. Se não for por Jesus, você cansa de amar. Chega uma hora que você diz, para que preparar comida pelo mendigo? São todos ingratos. Não é assim. Nem todos são ingratos. Mas quando você olha que aquele mendigo é Jesus Cristo, e se o mendigo não recebeu sua refeição, que você preparou com amor, o céu recebeu. Você vai ser recompensado, porque foi Jesus que recebeu. E Jesus vai dizer, eu tive fome e tu me deste de comer. Fome de amor. Então, se for por Deus, você não cansa de amar. Agora, se você ama as criaturas para receber em troca, você vai se cansar. Você não vai perseverar. Não é um amor puro e perfeito. Você deve amar as pessoas, mas com amor mais puro, por amor a Deus. O Cântico dos Cânticos diz, os seus abrasamentos são como um fogo, como uma chama do Senhor. Cântico capítulo 8, versículo 6, falando do amor de Deus. Olha aqui a tradução, diz assim, guarda-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, é cruel como o Sheol. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas, e as torrentes não podem apagar o amor, nem os rios podem submergi-lo. Está aplicando essa passagem à Virgem Maria. O fogo das chamas do coração dela eram tão grandes. Fogo e chamas tão somente eram, pois, o coração de Maria. O coração dela era puro fogo de amor. Entenda isso, por isso que ela aparece no Apocalipse capítulo 12 como uma mulher pegando fogo. Você já prestou atenção nisso? Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol. O sol é fogo. Nossa Senhora aparece no Apocalipse gloriosa como rainha do amor. Ela está queimando com o amor de Deus. Esse fogo representa o amor de Deus. Então Jesus disse, eu vim lançar fogo à terra. E que mais eu desejo? A não ser que esse fogo seja aceso, o fogo do amor nos corações. Em Hebreus 4, se eu não me engano, diz, Deus é um fogo abrasador. Deus é amor, filho. Deus é amor, filha. E nós fomos chamados a ser transformados em amor. No céu nós seremos amor, sem perder nossa identidade, mas seremos transformados em puro amor. Nossa Senhora já foi aqui na terra. Aqui o nosso livro vai ensinar que aquela sarça ardente que Moisés viu era uma figura do coração imaculado de Maria, porque esse coração era puro amor, ardendo e cercado de espinhos, né? A sarça ardente é o espinho que ardia sem se consumir. Então são várias figuras que estão apontando para o coração de Maria, apontando para algo profético que viria no futuro. Quando a Virgem Maria na terra trazia o menino Jesus no colo, bem se poderia dizer que era um fogo levando outro fogo. Nossa Senhora trazendo o menino Jesus. Dois corações que ardiam de amor ao Pai e que se amavam entre si como nenhum outro coração aqui na terra. O coração de Jesus e o coração de Maria ardiam num só desejo, se consumir nessa vida pela salvação dos homens. Você que é pai, você que é mãe, um pai de verdade, uma mãe de verdade, primeiro o casal tem um amor profundo um pelo outro, mas depois que vem os filhos, esse amor um pelo outro começa a se tornar um amor maior de sacrifício. Os dois ardem num desejo de dar o melhor para o seu filho. Claro, principalmente de prepará-los para o céu,
de serem cidadãos honrados, de serem pessoas honestas, de serem pessoas realmente que vão honrar tudo aquilo que você ensinou e desejou para elas. Você coloca todo o desejo do seu coração de pai e de mãe nos seus filhos, que se realizem realmente como pessoas de Deus, que sejam cidadãos do céu. Assim, o coração de Jesus e Maria apontavam somente para uma coisa: realizar a vontade do Pai, que era ver você no céu, ver eu no céu. Então, Maria e Jesus ardiam de desejo de cumprir essa vontade do Pai. Santo Anselmo diz: fogo porque ardia inteiramente pelo amor, como fala Santo Anselmo, chamas porque resplandecia externamente pelo exercício das virtudes. Por isso o Apocalipse diz que ela é revestida de sol, e diz que a chama desse fogo de amor era tão grande que o inferno não se aproximava da Virgem Maria. Olha só, São Bernardino de Sena ensina que Maria nunca foi tentada pelo inferno. Eis as suas palavras: assim como um intenso fogo afasta as moscas, assim do coração de Maria, fogueira do amor, eram expulsos todos os demônios, de modo que nem tentavam aproximar-se desse fogo. Não é? Lemos o pensamento em Ricardo de São Vítor. Os príncipes das trevas de tal maneira temiam a Virgem Santíssima que nem ousavam chegar-se para tentá-la, porque as chamas da sua caridade os afugentavam. Imagina só, filho, filha, mas irmão Luiz Maria, então o coração de Maria não passou por nenhuma tentação. Isso é uma explicação teológica muito profunda. Ouve. O coração de Maria nunca foi tentado por Satanás e pelos seus demônios, porque eles não ousavam se aproximar dela. O grande terror deles era a Virgem Maria. Então existia ali um amor tão grande a Deus que eles não conseguiram se aproximar para tentar a Virgem Maria. Então ela não passou por nenhuma tentação, porque até Jesus foi tentado pelo demônio. Jesus tinha um amor maior que o amor da Virgem Maria. É verdade, Jesus é Deus, não é? Mas ele, e somente ele, por ser Deus, quando se fez homem, pôde vencer Satanás, destruir Satanás. Por isso ele quis se submeter até mesmo à tentação de Satanás. Jesus não tinha no seu corpo a inclinação para o pecado, como nós temos. Então ele não tinha a tentação que vinha de dentro de si, chamada concupiscência. Mas ele teve a tentação de fora. Satanás, de fora para dentro. Satanás tentou no deserto. Satanás o tentou no Jardim das Oliveiras. Mas Jesus, somente ele, por ser Deus, teve o poder de vencer, amarrar todas as inclinações más do ser humano e destruir em nós a força do pecado. Já a Virgem Maria, ela recebeu a consequência da vitória de Cristo. Por isso, ela não teve nenhum pecado, porque Jesus venceu por ela. E por isso o coração delas foi o coração mais ardente entre as criaturas, o que mais amou a Deus. Então Maria Santíssima não sofreu, não foi tentada por nada. Você pode pensar, Maria não tinha tentação da concupiscência da carne, do corpo, ela não tinha. Ela não teve a tentação de Satanás, mas ela teve sim a tentação. A única tentação que Adão e Eva poderiam ter, porque eles não tinham também o pecado original, era a tentação do espírito. A tentação do espírito é o orgulho que leva à desobediência. Essa foi a tentação que os anjos tiveram. Quando os anjos passaram pela prova, eles não tinham uma inclinação carnal. Eles não tinham um desequilíbrio, como nós temos por causa do pecado original. Mas eles tinham a opção de amar ou não amar, de ser orgulhosos ou serem humildes. Como que isso manifestava? A humildade a humildade e o amor através da obediência. Santa Faustina ensina que o demônio se disfarça numa pessoa através de uma falsa humildade, mas ele não consegue disfarçar na obediência. A obediência é a prova de que você é humilde e de que você ama a Deus.
Quem é aquele que me ama? Diz a palavra de Deus. Aquele que observa os meus mandamentos. Eis o amor de Deus, diz São João Evangelista, que observemos os seus mandamentos. Então, o único pecado que a Virgem Maria poderia cometer era de desobedecer a Deus, de não acreditar. Fé, esperança e caridade. Ser tentada na fé, não acreditar. Ser tentada na esperança, não esperar que Jesus ressuscitasse e cumprisse suas promessas, e não amar, não obedecendo a Deus. No Calvário, a Virgem Maria passou sua maior de todas as tentações, mas Satanás não podia chegar perto dela. E ela não tinha tentação da sua carne, mas ela teve a tentação espiritual. E ali ela venceu. Ela escolheu acreditar, mesmo quando tudo parecia contrário de que Deus é amor. Ora, se Deus é amor, por que o filho dele está sendo triturado aqui? Nossa Senhora, quando ninguém acreditou, ela acreditou. Quando ninguém tinha esperança na promessa que Jesus fez que ia ressuscitar, ninguém mais ali acreditava na ressurreição de Jesus. A Virgem Maria continuou firme na fé, na esperança e no amor. Ela não desistiu de desobedecer porque ela não duvidou. Então ela sim passou por tentações, sofreu como nenhuma outra criatura nessa terra sofreu, junto com seu filho Jesus, mas ela venceu as tentações porque ela era uma fornalha ardente de amor. E o livro está ensinando que o inimigo não conseguiu em momento nenhum se aproximar da Virgem para tentá-la. Maria revelou a Santa Brígida que no mundo nunca teve outro pensamento, outro desejo, outra alegria a não ser Deus. Meu Deus do céu, que sonho! Nunca ter nenhum outro sonho, outro desejo, outra alegria a não ser Deus. Maria, por isso que você não pode ter medo de se entregar à Virgem Maria, porque ela só pensa em Deus. Ela foi transparente a Deus. Quem se apega à Virgem Maria está se apegando a Deus, porque ela te leva imediatamente. Ela só pensava em Deus, ela só sonhava com Deus. Toda a sua vida era Deus, 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 Deus. Ela não é nada para si, é toda para Deus, não é? Então sua alma bendita gozava de uma contínua contemplação, sendo sem conta os atos de amor que fazia. Escreve o padre Soares. Mais ainda me agrada esse pensamento de São Bernardino de Buste. Maria não vivia repetindo atos de amor como os outros santos faziam, mas por um singular privilégio, lhe foi a vida um único ato, único e contínuo de amor. A Virgem Maria não... Nós, para crescer no amor, fica essa dica para você. Só a Virgem Maria recebeu essa graça. Nós, meros mortais, mesmo batizados, tendo o Espírito Santo em nós, devemos jogar lenha na fogueira. Como? Exercitar atos de amor. Meu Deus, é por amor a ti. Nossa Senhora ensinou em Fátima. Quando você fizer algum sacrifício, quando passar por uma dificuldade, diga assim para Deus: ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores e em reparação às ofensas, desprezos, as ofensas ao Imaculado Coração de Maria, que eu ofereço essa humilhação, esse jejum, essa dificuldade, esse trânsito que não anda, essa coisa que eu tenho que suportar de alguém. Quando você oferece, você ganha méritos imensos, você transforma dor em amor. Entende? Essa palavra tem um significado muito forte, transformando dor em amor. Cada vez que você faz um ato de amor, nossa, eu vou pegar essa agulha no chão por amor. Eu vou dar um sorriso para essa pessoa, como Santa Bernadette, por amor. Vou sair de mim mesmo. Você precisa repetir atos de amor. Meu Deus, eu te amo. E por amor a ti, eu vou visitar essa pessoa. Meu Deus, eu te amo. E por amor a ti, eu vou perdoar. Então, repetir atos de amor que fez os santos. Os santos só se tornaram santos porque foram crescendo nesses atos de amor. Mas com a Virgem Maria foi diferente. A Virgem Maria, ela mesma, desde o início da sua concepção, o seu coração foi um fogo de amor e um contínuo foco, sem se distrair, apontando para Deus. Toda a sua energia, toda a sua força era voltada somente para amar a Deus. Cada instante do seu viver
foi um ato único e contínuo de amor de Deus. Isso não é grandioso? Isso é tremendo. Isso é o ensinamento dos santos, da igreja para nós. E esse coração de mãe vai nos ajudar a colocar lenha na nossa fogueirinha do nosso coração. Você vai entrar dentro desse coração, como eu prometi. Se prepara. Então, nem os trabalhos cotidianos da vida, nada distraía a Virgem Maria, ao contrário. São Germano vê uma figura de Maria naquele altar, onde o fogo nunca se extinguia, nem de dia e nem de noite. E por isso Santa Catarina de Sena a chama a portadora do fogo divino. Olha só, no altar existe uma chama, aqui em alguns lugares colocam uma lâmpadazinha vermelha, né? Uma pequena luzinha vermelha. Aqui no nosso mosteiro é uma vela que fica acesa num copo vermelho. Então todas as igrejas do mundo onde está Jesus na Eucaristia, existe uma vela acesa ou uma lâmpada acesa para indicar a presença de Jesus. Já no Antigo Testamento existia isso. Existia uma chama no altar que tinha que ficar acesa dia e noite. Todos os dias o sacerdote escolhido entrava e aquele candelabro era renovado o óleo daquele candelabro, porque dia e noite, noite e dia, ele ficava aceso. Nunca podia se apagar. O nosso livro está ensinando, São Germano está ensinando, Santa Catarina de Sena está ensinando que esse fogo, essa vela acesa diante do altar de Deus, que nunca se apaga, sempre está amando a Deus, sempre está amando a Deus, é o coração de Maria. Quando você entrar numa igreja e você entrar e ver o lugar onde está o sacrário, onde está o coração de Jesus, que é o fogo do amor, que é o próprio amor, ali na Eucaristia, você vai ver que do lado dele, sempre você vai ver uma luzinha vermelha, que é o coração de Maria. Representa, claro. Existe ao lado do coração de Jesus sempre uma criatura que nunca deixou de queimar de amor por ele. E essa criatura é Maria, é o coração de Maria. Ó Maria, rainha do amor, a mais amável e a mais amada e a mais amante de todas as criaturas, ah, minha mãe, vós ardestes sempre no amor de Deus. Dignai-vos, pois, conceder-me ao menos uma centelha desse amor. Vós pedistes ao vosso filho por aqueles esposos a quem faltava o vinho nas bodas de Caná. E não pedireis por nós a quem falta o amor de Deus, que somos obrigados a ter? Dizei a Jesus, eles não têm mais amor. Nossa Senhora disse lá, há 2000 anos atrás, eles não têm mais vinho. E o vinho representa o amor, não é? Nossa Senhora agora diz para mim e para você, falta a eles amor, meu filho. Coloca amor, coloca chama de amor no coração deles. E é só isso que nós vos pedimos. Ó minha mãe, atendei-nos e rogai por nós. Essa devoção que nós estamos meditando hoje é a devoção do Imaculado Coração de Maria. O coração que depois de Jesus foi o coração que mais amou. Essa devoção do coração imaculado de Maria é uma devoção que junta todas as outras devoções. Por exemplo, a devoção da Imaculada Conceição, que Nossa Senhora apareceu em Lourdes para confirmar esse mistério de que ela foi concebida sem pecado. Olha só que lindo, o Papa, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição, ele sentiu algo tão profundo que mexeu com a vida do Papa. Imagina, Pio IX. Então, a devoção ao Imaculado Coração de Maria tem várias devoções. A Nossa Senhora das Dores, porque ela aparece cercada de espinhos. A Imaculada Conceição, porque é o coração imaculado de Maria. Resume todas. Então, olha o que diz o Papa, que sentiu quando proclamou o dogma. O que eu senti quando defini o dogma da Imaculada Conceição é algo que a linguagem humana não seria capaz de expressar. Enquanto Deus pronunciava as palavras do dogma pela boca do seu humilde vigário, ele fez entrar em meu espírito uma luz tão clara e intensa sobre a pureza incomparável da Santíssima Virgem, que, afundada no abismo desse conhecimento, a minha alma se sentiu inundada de delícias indescritíveis, de delícias que não são terrenas,
e que só podem ser experimentadas no céu. Um biógrafo do Beato Pio IX escreve: eu não tenho medo de dizer que o Papa recebeu então uma graça especial para não morrer de doçura sob a impressão do conhecimento e do sentimento da beleza incomparável de Maria Imaculada. Deus deu a ele uma graça especial para ele não morrer experimentando tão grande amor da Mãe do Céu, quando ele proclamou o dogma da Imaculada. E logo em seguida, 4 anos depois, Nossa Senhora aparece em Lourdes para dizer: eu sou a Imaculada Conceição. E confirma o dogma que o Papa tinha proclamado, que Deus, através do Papa, disse para a igreja inteira: a Virgem Maria não teve nenhuma mancha de desamor. O que é o pecado? O desamor. Ela nunca cometeu nenhum desamor. Ela já foi concebida no fogo desse amor, preservada do pecado original, para que dela nascesse Cristo, claro, e ela nunca teve a mancha do pecado. Pois bem, a devoção ao Imaculado Coração de Maria aponta para essa devoção da Imaculada Conceição, que o demônio tanto teme, tanto odeia. As 2 testemunhas que fala no Apocalipse que no fim dos tempos vão preparar a vinda do Senhor são os 2 sagrados corações de Jesus e Maria. Diz que as 2 testemunhas subiram ao céu. Os 2 únicos que subiram ao céu no Antigo Testamento foi Enoque e Elias. E todas as características do Apocalipse estão mostrando que essas 2 testemunhas antigas agora são novas. Os 2 únicos que subiram ao céu em corpo e alma no Novo Testamento são Jesus e Maria. O coração de Jesus e o coração de Maria agora estão pulsando por amor a você. Um coração físico, um coração humano. Então a devoção a esses 2 sagrados corações é a devoção que vai salvar os tempos que nós vivemos. Tanto que o século XIX, talvez você não saiba disso, mas o século XIX foi um século que o Espírito Santo moveu o coração de vários santos, vários místicos, para pedir ao Papa que consagrasse o mundo ao coração de Jesus. Você sabia disso? Coloca aqui no comentário. Vários santos, Santa Margarida Maria Alacoque, e depois vários outros santos, principalmente na França. A França foi o lugar escolhido para clamar e pedir que o mundo inteiro se consagrasse, principalmente o Papa. E justamente o Papa Leão XIII foi o Papa que atendeu esse grande pedido. E no dia 11 de junho de 1899, finalzinho do século XIX, que foi o século que ficou um grande clamor para o coração de Jesus, para essa devoção do coração de Jesus ser conhecida e difundida, o Papa fez o ato mais importante do pontificado dele, no dizer dele próprio. O ato mais importante do meu pontificado foi declarar que o mundo estava consagrado ao Sagrado Coração de Jesus. Todo o gênero humano, né? O Papa Pio IX, antes dele, teve o ato mais importante do pontificado, declarar o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Já o Papa seguinte, o ato mais importante, ele disse, foi consagrar o mundo ao coração de Jesus. Ele atendeu o pedido que Jesus fez a vários místicos, a várias aparições que haviam pedido isso. E o Papa, no finalzinho do século, na transição, ele fez essa consagração. E depois o século XX, foi consagrado o século XIX ao coração de Jesus. No século XX, Deus começou a aparecer, manifestar para vários santos o pedido de que o Papa consagrasse o mundo ao coração de Maria. Não somente em Fátima, Nossa Senhora aparece com seu coração cercado de espinhos e Deus começa a pedir. Ela diz: é chegado um momento em que Deus deseja que o mundo se consagre ao meu imaculado coração. Deus deseja que cada um se consagre. E Beata Alexandrina, outros santos pediram ao Papa, insistiram, e vários santos fizeram penitências, sofrimentos, para que o mundo fosse consagrado ao Imaculado Coração de Maria. E isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. E o mal começou a ser derrotado depois dessa consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora disse para a irmã Lúcia que a paz do mundo foi entregue ao coração imaculado de Maria. Quanto mais as pessoas no mundo inteiro se consagrarem a esse Imaculado Coração,
mais a paz vai chegar no mundo. E ela prometeu que vai ter guerra, que vai ter mortes, que vai ter abandono da fé, muitos vão se perder, mas por fim, o meu imaculado coração triunfará. Você vai fazer parte desse triunfo? Você vai estar dentro desse triunfo? Somente se você estiver dentro do Imaculado Coração de Maria. Esse coração ardendo de amor, e também Jesus apareceu com o coração cercado de espinho. Nossa Senhora em Fátima apareceu com o coração cercado de espinhos. Mesmo que Jesus e Maria estejam no céu, somente eles dois têm um corpo glorioso. E esse corpo glorioso, misteriosamente, está unido ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Por isso Jesus diz, quando você faz o bem a uma pessoa que sofre, foi a mim que você fez. Misteriosamente, o coração de Jesus e de Maria, ainda hoje, participam da dor da humanidade. Jesus diz, quando você fizer isso ao menor dos pequeninos, foi a mim mesmo que você fez. Jesus sofre nas pessoas que sofrem. Por isso nós precisamos tirar os espinhos desses dois sagrados corações. Como? Vivendo essa devoção, vivendo, mergulhando na devoção desses dois sagrados corações. Então, como viver essa devoção? Como viver? Se consagrando. Se consagrando, renovando com frequência a sua consagração ao coração de Jesus e ao coração de Maria. Então, uma pessoa que vive essa devoção, abraça essa devoção, faz as comunhões reparadoras da primeira sexta-feira do mês, do coração de Jesus. Depois, em Fátima, ela ensinou a devoção dos 5 primeiros sábados do mês, do coração de Maria. E Nossa Senhora promete que quem se consagra ao seu imaculado coração vai ter uma proteção especial dela. Todos são filhos dela, mas aqueles que se entregam ao seu imaculado coração têm uma proteção especial. E eu termino dizendo para você um segredo. Lembra que eu falei que você ia entrar dentro desse coração? Eu quero te contar algo sobre Portugal. Portugal foi o primeiro país do mundo oficialmente a reconhecer que a Virgem Maria era a Imaculada Conceição. Que ela não tinha nenhum pecado, nem o pecado original. Existiam discussões entre os teólogos, sempre a igreja teve, né, esse ensinamento, mas só como dogma de fé ainda não existia. Então alguns podiam duvidar. Era permitido, não era pecado duvidar de que Maria era sem pecado. Mas Portugal foi o primeiro país do mundo a honrar esse título de tal modo que o rei Dom João IV, ele consagrou todo o reino de Portugal, e o Brasil estava incluído nisso, em 1646. Dom João IV consagrou todo o reino de Portugal, o Brasil também, à Imaculada Virgem Maria, sob esse título de Imaculada Conceição. E nesse momento ele mandou trazer para o Brasil, lá para Salvador, uma placa de bronze para dizer que esse país é consagrado à Imaculada, com esse título de Imaculada. Por isso, alguns anos depois, apareceu lá no Rio Paraíba uma imagem da Imaculada Conceição, que nós chamamos de Aparecida. E Deus fez tantos milagres através dessa simples imagem, não é? Então, entenda bem, Portugal já era consagrado, ao ponto de que o rei disse: a partir de hoje, 25 de março de 1646, os reis da minha dinastia, os reis de Portugal, não usarão mais a coroa, porque essa coroa será colocada aos pés da Imaculada Conceição. É dela, ela é a rainha de Portugal e nós somos servos dela. A partir daí, nenhum rei era coroado, mas a coroa sempre era colocada aos pés de Nossa Senhora. A tal ponto, Portugal se consagrou. Porém, depois, 1910, que chegou a República e começou a expulsar as coisas da religião, a rejeitar todo o histórico da monarquia católica em Portugal, Nossa Senhora apareceu 7 anos depois de acabar com esse reino católico em Portugal. Foi extinto o reino católico em Portugal, mas Nossa Senhora apareceu em Fátima e ela pediu que Portugal se consagrasse ao Imaculado Coração dela. Mas Portugal já não era consagrado
à Imaculada Conceição? Sim, mas ela queria que renovasse essa entrega, porque Portugal estava se afastando de Deus, e sob o título do Imaculado Coração. Imaculado Coração, esse título é importante. Ele contém o dogma da Imaculada Conceição de Maria, mas ele traz algo a mais, o mistério da cooperação de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora pediu. Se Portugal fizesse isso, ficaria fora da Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora disse, essa guerra vai acabar, e se vocês rezarem o terço, ela vai acabar mais rápido. Mas se vocês fizerem o que eu pedi, não vai acontecer a Segunda Guerra. Os outros países não atenderam. A Rússia não foi consagrada ao Imaculado Coração, pois ela iria promover muitos males na igreja. Nossa Senhora pediu isso, no mundo e na igreja. Mas Portugal obedeceu. E os bispos de Portugal se uniram para atender o pedido que a Virgem Maria fez através de 3 criancinhas. E, gente, que coisa linda! Por causa da obediência dos bispos de Portugal ao pedido de Nossa Senhora em Fátima, somente Portugal foi preservado daqueles países da Europa. Era quase impossível Portugal não participar da guerra, não ser mergulhado naquele terror que foi um inferno na terra da Segunda Guerra Mundial. E Portugal foi protegido, Portugal foi defendido, esse país foi salvo de Nossa Senhora da Segunda Guerra porque atendeu esse pedido. Será que você está atendendo o pedido de Nossa Senhora de se consagrar ao Imaculado Coração dela? Será que a sua família já foi consagrada ao Imaculado Coração de Maria? É um coração cheio de amor que vai triunfar nesse mundo. É um coração que, através de Santa Bernadette, com um sorriso, converteu aquele homem, vai converter toda a sua família se você consagrá-la ao Imaculado Coração de Maria. Primeiro você, e depois toda a sua família. Por isso nós vamos terminar essa formação de hoje fazendo essa consagração. A própria Virgem Maria ensinou ao Padre Gobi essa fórmula de consagração que nós vamos fazer e oficialmente vamos entregar nossa vida, nosso coração, nossa família aos cuidados desse Imaculado Coração, atendendo o apelo do céu para que esse coração triunfe no mundo e nós participemos dessa vitória. Ela é a Arca de Noé. Quem estiver dentro desse coração vai sobreviver às provas que precisam acontecer na nossa vida e no mundo inteiro. Então vamos agora juntos, vai aparecer aqui na sua tela, você acompanha essa consagração que nós vamos fazer ao Imaculado Coração de Maria. Virgem de Fátima, Mãe de Misericórdia, Rainha do céu e da terra, refúgio dos pecadores, nós, aderindo ao movimento mariano, consagramo-nos de modo especialíssimo ao vosso coração imaculado. Com este ato de consagração, pretendemos viver convosco e por meio de vós todos os compromissos assumidos na nossa consagração batismal. Comprometemo-nos igualmente a realizar em nós a conversão interior tão pedida no Evangelho, a qual nos liberte de todo apego a nós mesmos e dos compromissos fáceis com o mundo, para estarmos como vós, sempre unicamente dispostos a fazer a vontade do Pai. E enquanto pretendemos confiar-vos a vós, Mãe Dulcíssima e Misericordiosa, a nossa vida e a nossa vocação cristã, para que tudo disponhais para os vossos desígnios de salvação, nesta hora decisiva que pesa sobre o mundo, comprometemo-nos a vivê-la segundo os vossos desejos, em particular, em um renovado espírito de oração e de penitência, na participação fervorosa na celebração da Eucaristia, no apostolado, na reza diária do Santo Terço e no modo austero de vida, conforme o Evangelho, que todos dê um bom exemplo de observância da lei de Deus e do exercício das virtudes cristãs, especialmente da pureza. Prometemo-vos ainda mantermos-nos unidos ao Santo Padre, à hierarquia e aos nossos sacerdotes, de modo a opormos uma barreira à onda de contestação do magistério, que ameaça a Igreja até os fundamentos. Debaixo do vosso amparo, queremos tornar-nos apóstolos desta hoje tão necessária união de oração e de amor ao Santo Padre,
para quem suplicamos a vossa especial proteção. Prometemo-vos, por último, levar quanto nos for possível as pessoas com as quais entrarmos em contato a renovar a sua devoção para convosco. Consciente de que o ateísmo fez naufragar na fé grande número de fiéis, de que a dessacralização entrou no templo santo de Deus, de que o mal e o pecado inundam cada vez mais o mundo, ousamos levantar confiantes os nossos olhares para vós, Mãe de Jesus e Mãe nossa, misericordiosa e poderosa, e ainda hoje invocar e esperar de vós a salvação para todos os vossos filhos, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O propósito de hoje é essa consagração ao coração de Maria. Viva durante esse dia inteiro. Você fez a consagração, mas durante o dia, repita, coloca aqui nos comentários: eu sou todo teu, ó Mãe, e tudo que eu tenho vos pertence. São Luís Maria ensinou a renovar a nossa consagração ao coração dela, repetindo essa frase ao longo do dia: eu sou todo teu, ó Mãe, e tudo que eu tenho vos pertence. Então, você já fez o seu propósito. Como viver, irmão Luís Maria? Em Fátima, Nossa Senhora ensinou a renovar com certa frequência a sua consagração ao coração dela, e assim você vai ter a promessa da proteção dela, como Portugal teve, mas também ser um devoto consagrado ao Imaculado Coração. Em Fátima ela disse, está ligado à reza do Rosário, está ligado também à devoção dos 5 primeiros sábados do mês, para que você possa morar dentro do coração que mais ama e você também seja transformado por esse amor de Deus. Louvado seja Deus por essa devoção que hoje você abraçou do Imaculado Coração de Maria. Que Deus te abençoe muito. Nós vamos continuar, estamos chegando no finalzinho desse mês de maio, vamos encerrar com chave de ouro, coroando Nossa Senhora, mas você já está coroando a ela, com seu amor, com seus rosários, com a sua participação nesse mês de maio, mês de Maria, aprendendo e crescendo no amor a essa Mãe do Céu. Compartilhe esse vídeo com muitas pessoas, leve outros a se consagrarem ao Coração Imaculado de Maria, deixe o seu like e eu quero ouvir aqui no seu comentário como está sendo para você a vivência desse mês de maio. E muito obrigado pelos testemunhos. Eu li vários testemunhos de pessoas que disseram como morreu um parente meu, um conhecido meu, que tinha uma devoção à Nossa Senhora. Lindo, gente! Lindo o testemunho de vocês. Coloca aqui no comentário como está sendo a sua vivência desse mês de maio. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.